Olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos à nossa aula ao vivo de métodos quantitativos matemáticos. Bem, pessoal, então, nessa nossa primeira aula, o que eu preparei para vocês? Eu fiz uma lista, uma lista de exercícios que eu peguei a parte de funções, peguei a parte de derivadas e a parte de integrais. Aí depois, ao término da segunda aula, também a gente vai acabar de revisar APA e estudo de caso, Dar uma ideia muito superficial que seja o suficiente para que você possa resolver, maravilha? Você vai ver que ao longo dos exercícios, a APA e o estudo de caso é muito semelhante aos outros exercícios da própria lista que eu fiz aqui para vocês. Essa lista, vocês não precisam ter acesso a ela, porque o que eu fiz? Eu organizei aqui no meu computador, exercício por exercício, e eu vou resolver um por um com vocês, tudo bem? Então vamos lá, acompanha aqui comigo aqui na tela. Primeiramente aqui então, eu coloquei para vocês um exercício de função, ou melhor, de equação. Isso aqui é uma equação de primeiro grau. Como é que a gente sabe que isso aqui é uma equação de primeiro grau? Olha só, você pode estar observando que o expoente da nossa variável, quem é a nossa variável? É a letra, No caso é o x. O expoente aqui, ele não tem expoente. Quando uma variável não tem expoente, é a mesma coisa que o expoente 1. Maravilha? Então, aí isso vai estar caracterizando uma equação de primeiro grau. Vamos supor que, porventura, esse x aqui da direita tivesse um expoente 7. Então, isso aqui seria uma equação de sétimo grau, certo? Então, vamos voltar para cá agora. Veja só. Qual é o objetivo? Encontrar o valor da variável. Por isso, eu vou começar fazendo uma distributiva. Eu vou pegar o 2, eu vou multiplicar pelo x, pego o 2, multiplico pelo menos 7, depois eu vou somar com 1. O lado direito da igualdade, 5 vezes x, e depois 5 vezes menos 2. Vou somar 6. E aí, no fim, separo do lado esquerdo as variáveis, do lado direito os números. Então vai ser assim, 2x, 2 vezes menos 7 é menos 14. Mais 1, tá? Esse 1 não tem nada sendo envolvido com 2. Igual 5 vezes x, isso aqui vai dar 5x. 5 vezes menos 2, isso aqui dá menos 10. Mais 6. Aqui agora, então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar todas as variáveis para o lado direito e os números para o lado esquerdo. O lado esquerdo continua o menos 14, vou jogar o mais 1, vou jogar o menos 10 para a esquerda, vai passar aqui para esse outro lado positivo, e o 6 vai passar negativo. O 5x continua positivo, e o 2x vai vir agora para o lado direito, só que ele vai vir agora negativo. Então eu tenho menos 14 com menos 6, vai dar menos 20. 1 mais 10, aqui vai dar 11. 5x com menos 2x é 3x. Menos 20 mais 11, isso aqui é igual a menos 9. Do outro lado, 3x. Como o 3 está multiplicando o x, eu vou passar dividindo, e aí eu tenho que menos 9 dividido por 3 é igual a x, Portanto, esses 3 pontinhos quer dizer, portanto, o x corresponde a menos 3. Fechou? Esse aqui, então, é o primeiro exercício. Vamos agora, então, pessoal, para o segundo exercício da lista. Só que agora eu vou falar para vocês de um sistema de equações, tá certo? Acompanha aqui comigo. Então, eu peguei aqui o exercício 2, um sistema, Aqui eu tenho x mais y igual a 72, 3x igual a y mais 24. Bem, como é que você vai resolver esse sistema? Tem dois métodos simples para você conseguir resolver. O primeiro deles é que você tem duas equações, dentro de uma chave. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai escolher uma variável que você tem preferência, como por exemplo o x. Então, você vai tentar somar a linha de cima com a linha de baixo ou subtrair, de tal maneira que a variável y vai se anular, correto? Vai sobrar só o x. Aí você vai ter x para um lado, x para um lado, número para o outro, vai só isolar x e vai encontrar. Então, aí depois que você encontrar o x, substitui em qualquer uma dessas duas equações, encontrou y. Isso é um jeito que você pode eliminar a variável de uma linha com a outra apenas somando ou subtraindo. Um outro jeito é você pegar em uma dessas equações, isola uma variável. Por exemplo, na equação de cima, isola y, pega esse y e substitui na linha de baixo. E aí vai ter só x na linha de baixo e você vai encontrar x
e depois volta para y e vai encontrar o y também. Eu vou fazer o primeiro método, o segundo já é mais intuitivo, tá? Acompanha aqui comigo. Então o que eu tenho aqui, ó? X mais y igual a 72, 3x igual a y mais 24. Vamos fazer aqui agora então a primeira parte. X mais y igual a 72. Na linha de baixo, o que eu vou ter? Eu vou pegar esse y aqui, ó, e eu vou passar ele para a esquerda. Só que a gente já sabe que quando ele vem para a esquerda, ele vai vir negativo. Então eu vou ter 3x menos y. E isso aqui agora é igual a 24, tá? Eu estou olhando para a linha de baixo. Repara agora que facilidade que ficou. Eu vou somar a linha de cima com a linha de baixo. Eu vou somar. Mas por que somar, né? Da onde vem essa ideia? Porque no momento que eu somar a linha de cima com a linha de baixo, os dois y aqui, ó, vão se cancelar. Mais y com menos y vai dar zero. X com 3x, aqui vai ter 4x. E do lado direito eu tenho 72 mais 24, isso é 76 com mais 20 é 96. Maravilha? O x está multiplicando, vou passar aqui agora dividindo, né? Então eu tenho que x é 96 dividido por 4, isso aqui vale 24. Como é que você pode certificar que o seu resultado está correto? Você pode vir aqui agora, antes, né, de você ter essa certeza, é encontrar y. Para achar o y, tanto faz a equação que você vai substituir o x. Pode ser essa aqui de baixo, pode ser essa aqui de cima, tem que dar o mesmo resultado. Vou escolher a de cima. Então aqui eu tenho x mais y igual a 72. Então vamos lá, o x vale 24, mais y igual a 72. 24 eu vou passar para o lado direito, negativo. 72 menos 24 é igual a 48. Achei que y vale 48. Agora sim, como é que eu sei que está certo esse resultado? Na hora que eu substituir tanto o valor de y como o valor de x em qualquer uma dessas duas equações, tem que dar o resultado do lado direito da igualdade. Dá até pra gente fazer de cabeça, ó. Se você fazer 24, que é o x, mais y, que é 48, dá 72. Se eu fazer aqui, ó, 3x, 3 vezes 24, que é 72, menos 48, que é o valor do y, volta a ser 24. É assim que você resolve um sistema de equações. Vamos agora então fazer um exemplo, avançando um pouco no nosso assunto, sobre funções e equações de segundo grau. O que é muito importante que você saiba sobre as funções, principalmente do ponto de vista gráfico, sobre de primeiro grau e segundo grau, é que a função de primeiro grau, o gráfico dela é uma reta. Então, como é que é uma função de primeiro grau? Ela é do tipo f de x, que é igual a y de x, né? Quando eu falo esse x, é um parênteses. Então, f de x, que é igual ao y de x, é igual. Qual é a fórmula padrão da função de primeiro grau? Ax mais b. O que é esse a? O a vem de coeficiente angular. Então, a vezes x, coeficiente angular vezes x, mais b. O b é o coeficiente linear. O que é o coeficiente linear? É quando você for traçar a reta da função de primeiro grau, ela vai ter que tocar cedo ou tarde em algum ponto e apenas uma única vez no eixo y. Esse número que ela toca no eixo y, esse é o valor de b, que é o coeficiente linear. E o coeficiente angular? O coeficiente angular é a inclinação dessa reta. Então a reta pode estar crescendo ou diminuindo. Se a reta está crescendo, ela aponta para o lado positivo de x, o coeficiente angular é positivo. Agora, se essa reta ela aponta para o lado negativo de x, perdão, ela ainda aponta para o lado positivo de x, mas ela está caindo, o coeficiente é negativo, porque a reta está caindo. E como é que você encontra? Toda reta tem uma inclinação, um ângulo. É um ângulo que a gente chama de ângulo θ, ou alfa, tanto faz. Esse ângulo é tipo, sei lá, 30, 40, mas não faz diferença saber o valor desse ângulo. O que importa é que quando você for calcular a tangente desse ângulo, automaticamente você já vai ter o valor do A. O coeficiente angular é igual à tangente desse ângulo. Mas como é que você vai calcular tangente? Tangente é cateto oposto por cateto adjacente. Por que eu estou falando isso? Pega a sua atividade lá, né, a APA ou estudo de caso, que fala sobre função de primeiro grau. Você que está me ouvindo vai saber disso. Em uma dessas duas atividades vai ter um gráfico de uma reta que vai estar caindo.
Quando você vê aquela reta caindo, você vai ter um ângulo formando entre a reta e o eixo X. O lado oposto a esse ângulo é o cateto oposto. O lado que está próximo, né, ao ângulo, né, logo embaixo dele, é o cateto adjacente. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, essa divisão vai te dar o coeficiente angular. É assim que você calcula. Uma vez que você tem o coeficiente angular e o linear, substitui na função de primeiro grau que você vai conseguir encontrar o resultado. Ou seja, você vai encontrar a fórmula da função de primeiro grau daquele exercício. Aí depois ele pede assim, ó, qual é o valor dessa função quando x for igual a 10? Aí sim você vai trocar o x por 10. Só que para poder construir essa função, essa fórmula, você não vai colocar o x por valor nenhum. O x sempre vai ser x. Vai só colocar o valor de a e b. E depois que você montar, aí vai colocar o valor do x. E o que acontece? Uma função de segundo grau, ela é uma parábola. Então o desenho dela é uma parábola. Maravilha. Só que essa parábola pode ter concavidade voltada para cima e para baixo. Quando é que você sabe que ela tem concavidade para cima e para baixo? Você vai olhar para o termo quadrático dela. Então, se esse termo quadrático for positivo, o cara que está multiplicando x ao quadrado for positivo, a parábola vai ser para cima. Então você tem, por exemplo, x ao quadrado, 8x ao quadrado, uma parábola voltada para cima. Agora, quando você tem menos 2x ao quadrado, menos x ao quadrado, é uma parábola com uma concavidade voltada para baixo. Quando essa parábola tem o formato dela, para baixo ou para cima, ela vai tocar duas vezes no eixo x. Esses dois pontos que ela toca, essas são as raízes da função de segundo grau. E é isso que a gente vai encontrar aqui agora. Acompanha aqui comigo. Bem, pessoal, então aqui, ó, eu tenho, né, uma função de segundo grau. Eu sei que é uma função de segundo grau porque aqui a nossa variável está elevado ao segundo expoente, né, uma equação de segundo grau. Como é que a gente calcula? O cara que multiplicar o x é o nosso termo a. Quem multiplica x ao quadrado é o a. Quem multiplica o x é o b. E quem está sozinho é o nosso c. Aí, veja só. Quem que está multiplicando x ao quadrado? Aí você responde, mas professor, não tem ninguém. Exatamente. Quando você não tem ninguém aqui, ó, na verdade tem o número 1 embutido. Porque 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, o a, ele vale 1. E agora, qual é o valor do b? O b é o cara que está multiplicando x. Só que aí vem um pulo do gato. Você vai ter que incluir o sinal junto. Então, como é menos 5x, o valor do b é menos 5. E o c é o cara que está sozinho. Se tivesse menos 4, o c ia valer menos 4. Mas aqui, ele é positivo. Por que que eu preferi, né, colocar a, b e c? Porque agora eu vou calcular o delta. O delta, ele é b ao quadrado menos 4 que multiplica a que multiplica c. Então eu vou pegar agora esses dados e eu vou substituir na nossa equação de delta. Uma vez que eu encontrar delta agora, eu vou encontrar as raízes. Então veja só, menos 5 ao quadrado. Pessoal, muita atenção. Lembra que quando você pega um número negativo e você eleva ele ao quadrado, menos com menos dá mais. Então menos 5 ao quadrado é mais 25, beleza? Então vai ser aqui agora então 25 menos que multiplica o a, que é 1, e o c, que vale 4. Com isso, o que eu tenho? Eu tenho 25 que multiplica menos 4 vezes 1 vezes 4, menos 16. Ou seja, o delta vale 9. E isso é muito bom. Quando você encontrar um delta com um valor que você possa tirar uma raiz quadrada inteira, é um ótimo sinal. Existe valor quebrado? Existe. Existe dar zero? Também. Se o delta for igual a zero, as raízes são iguais. E se for negativo, aí o bicho pega. Por quê? Porque vocês estão estudando o conjunto dos números reais. E quando você tem a raiz de um número negativo, você vai representar pela unidade imaginária, né? Raiz de menos 1 é igual à letra I. Então, quando você estuda a unidade imaginária, você sai do conjunto dos números reais e vai para um maior, chamado conjunto dos números complexos, o qual você não está estudando agora, que é um conteúdo um pouquinho mais avançado. Então, na verdade, os casos que você vai encontrar, raiz igual a zero, perdão, no caso aqui a raiz de 0 é 0, né? E raiz de qualquer número positivo, seja inteiro ou seja quebrado. Mas 99% vai dar um valor inteiro e a raiz também vai ser um valor inteiro. Então, tipo 9, 25, 49 e assim por diante. Vamos lá então. Como é que eu vou encontrar agora as raízes? Como é uma função de
segundo grau, isso aqui tem duas raízes. Se fosse uma função de oitavo grau, você ia ter 8 raízes. E o que quer dizer uma raiz do ponto de vista agora matemático e não do gráfico, né? Significa o seguinte, quando você pegar o valor dessa raiz e você substituir nessa equação de segundo grau, vai dar o valor da igualdade, que aqui nesse caso é 0. Então você vai encontrar dois valores que quando você colocar nessa equação, vai zerar ela, que é exatamente o que ele está falando. Então isso é você encontrar uma raiz. São valores, quando você for substituir, vai resultar em 0. Se fosse uma equação de oitavo grau, você ia encontrar 8 valores para x, e esses 8 valores, na hora que você fosse substituir na tua equação de oitavo grau, ia resultar no valor da igualdade. Aqui no caso é 0, teria que dar igual a 0. Fechou? Vamos encontrar agora o valor de x1 e x2. Nesse caso, quando a gente está falando de uma função de segundo grau, você vai fazer por Bhaskara. Bhaskara é encontrar a delta e tem uma fórmula padrão. 1x é encontrado por menos b mais a raiz de delta dividido por 2a, e o x2, né, que é outra raiz, é menos b menos raiz de delta sobre 2a, tá certo? A diferença está no mais ou no menos que vem antes da raiz. Olha só agora, ó, aqui eu tenho menos b, eu tenho menos da fórmula e o b já é negativo. O que isso aqui significa? Menos com menos vai dar mais. Mais, raiz de delta, delta vale 9, qual que é a raiz de 9? É 3. Dividido por 2 vezes a, o a vale 1, 2 vezes 1 é 2. 5 mais 3 é 8, 8 dividido por 2 é 4. Aqui agora é a mesma ideia, só que vai ser com uma raiz de delta negativa. Então eu tenho 5 menos 3 é 2, 2 dividido por 2 vai dar 1. Veja que coisa mais interessante. Lembra que eu falei que quando delta for igual a 0, você vai ter que as raízes são iguais? E o que isso significa? Significa que quando você olha aqui para x1 e x2, a diferença entre as duas equações, qual que é? Um é menos raiz de delta, a outra é mais raiz de delta. Se delta vale 0, você tem que x1 é igual a x2. E ambas as equações, quando delta vale 0, é menos b sobre 2a. Por isso que as raízes são idênticas. Maravilha? Agora, pessoal, eu vou avançar um pouquinho mais no conteúdo. E eu vou para uma outra parte, a parte de derivada. Vamos ver aqui agora, do ponto de vista, né, analítico, como é que você calcula uma derivada. E a gente vai começar pela regra do expoente, também conhecida na literatura, a grosso modo, como regra do tombo. O que é a regra do tombo? Presta muita atenção. Você tem uma função f de x. Vamos pensar que a variável da nossa função é x. Então esse x vai estar elevado a algum expoente. Sei lá, por exemplo, x elevado a 10. Como é que é a regra do tombo? Ela vai ser assim, ó. O 10 vai pegar, vai tombar para frente. Ele cai para frente. Na hora que ele cai, ele passa a multiplicar o x. Só que na hora que ele cai, ele tem que necessariamente perder uma unidade. Não é 2, não é 3, é uma. Então, o 10 ele cai e fica 10x elevado a 9. Sempre que o expoente cai, perde uma unidade. Caiu de novo, outra unidade que perde. Só que aí os números na frente vão se multiplicando. Pensa assim, ó. A função f de x é igual a x ao cubo. Qual é a derivada? 3x ao quadrado. E se eu for derivar de novo? Caiu 2 que multiplica o 3, então fica 6, que é 2 vezes 3, x elevado à primeira. Só que toda vez que for x elevado à primeira, não tem a necessidade de você ter que identificar que está elevado ao primeiro expoente. Basta colocar apenas a variável sozinha. E aí agora vem um pulo do gato de novo. Quando você tem a variável sozinha, eu acabei de falar, que ela está elevada ao expoente 1. O que acontece quando você derivar, por exemplo, x em relação a x? O 1, que está lá em cima, ele tomba. Então ele fica 1 vezes x, vai dar x. Só que quando o 1 tombar, não tem que perder uma unidade? Vai ser x elevado a 0. O que é qualquer coisa elevada a 0? Qualquer coisa na natureza matemática elevada a 0 vale 1. Então veja só, você vai ter 1 que multiplica x elevado a 0. X elevado a 0 também é 1. E isso daí vai dar 1. E agora vem o terceiro pulo do gato. E qual que é a outra regra? É a regra da derivada da constante. O que isso daqui significa? Se você tem um número, por exemplo, 15, 3,141569, e for derivar em relação a y, vai dar 0. Quando você pega então qualquer número e você for derivar, vai dar 0. Porque número na matemática é uma constante.
Outro ponto importante. Se a sua função f de x for igual a x ao quadrado, quando você for derivar em relação a x, vai dar 2x. Só que se você for derivar x ao quadrado em relação a y, vai dar 0. Mas por quê? Porque quando você pega uma variável e deriva em relação a outra, é como se esse termo que você está derivando, que é o x ao quadrado, é encarado como uma constante. Em outras palavras, se você está derivando alguma coisa e esse objeto que você deriva não for da natureza do que você está derivando, vai dar 0. Vamos fazer um exemplo. Derivada de x ao cubo em relação a x, 3x ao quadrado. Derivada de x ao cubo em relação a y, 0, porque é x em relação a y. As coisas não batem. Derivada de x ao cubo em relação a a, é 0. Quando for derivada de x à décima em relação a j, 0. Derivada de 3 em relação a x, 0. Então agora eu estou falando de uma constante. O outro caso é de uma outra variável em relação a outra variável. Nesse caso, também vai ser 0. Vamos agora fazer alguns exemplos de regra do tombo, depois derivada trigonométrica, depois exponencial, logarítmica, regra do produto, que é a multiplicação de duas funções, e para finalizar, a regra da cadeia. Acompanha aqui comigo então. Veja bem, aqui eu tenho a função f de x igual x à quarta menos 3x à quinta mais 2x ao quadrado mais x menos 89,9 ou 90, né? Tanto faz. Como é que você representa a derivada de uma função, pessoal? Quando eu ensino esse assunto no ensino presencial, né? A derivada, ela é representada por um f' de x. Por que eu falei do ensino presencial? Porque eu dou aquela estrelinha a mais, aquele pontinho extra, quando você escreve matematicamente o que é uma derivada. E o símbolo de derivada, o operador derivada é esse, ó, dx. Eu estou derivando a função f de x em relação a x. Então, por que que isso aqui é muito bacana que você escreva, né? Esse dx. Porque ele é o nosso operador. Esse dx fica explícito que você pegou a função f e está derivando em relação a x. Fica visível, porque se você pegar df de x e derivar em relação a z, você já vê de primeira que vai dar 0, porque é uma função que depende de x e vai derivar em relação a z e vai dar 0. Então isso aqui fica muito mais visível para você entender em relação a quem você está derivando a sua função. E aí o fato de você errar, né, vai ser bem menor, você vai errar com uma chance bem menor também. Regra do tombo então, como é que vai ser? O 4 cai para frente, cai multiplicando, perde uma unidade. Então fica 4x ao cubo. O 5 cai para frente, multiplicando 3. Conserva o sinal de menos. 5 vezes 3 aqui vai ser 15. X à quarta. O 2 cai para frente. Então aqui eu tenho 4x elevado à primeira. Mas não precisa nunca precisa colocar x elevado à primeira, não tem necessidade. Basta apenas o x, tá? Então eu vou deixar apenas o x. Depois, aqui ó, veja só. A derivada de x em relação a x é 1. Mas lembrando, x sozinho é a mesma coisa que x elevado à primeira potência. Quando 1 cai para frente, ele cai multiplicando x e fica x elevado a 0. O que é qualquer coisa elevada a 0? É 1. 1 vezes 1 vai dar 1. Por isso que a derivada de x em relação a x é 1. E o último termo é uma constante. Isso aqui vai dar 0. É um número. Essa é a derivada da nossa função do exercício 4. Como é que fica agora, então, a do exercício número 5? Então eu vou agora derivar a função h em relação a y. Como é que eu vou escrever isso? Eu vou fazer assim, ó, dy, e quem que eu estou derivando agora em relação a y? A função h de y. E isso é conhecido como o h', o h apóstrofo. Regra do tombo, normal. O 7 está em cima, cai multiplicando para frente, perde uma unidade, vira 6. Mas, aqui agora, o 6 vai cair para frente e vai passar a multiplicar essa fração aqui, ó, esse 5 quartos. E quando ele caiu, ficou y elevado à quinta.
Agora presta muita atenção nessa parte aqui, ó. Você tem um expoente negativo. Quando o expoente negativo ele tomba para frente, ele carrega o sinal de menos. Se na base tem um sinal positivo, esse menos do expoente quando ele tomba, menos com mais vai dar menos. Então vai dar um valor negativo. Agora se fosse um menos embaixo e o expoente também negativo, na hora que cai esse menos com menos vai dar mais. Presta muita atenção. E segundo ponto, quando for um expoente negativo, na hora que ele for tombar, ele fica mais negativo ainda. Veja só, a derivada de x à quinta em relação a x é 5x à quarta. O 5 é um número positivo, então ele cai e perde uma unidade, você faz 5 menos 1. Agora aqui, ó, elevado a menos 8. Menos 8 menos 1 é menos 9. O expoente negativo ele vai ficar mais negativo ainda. Então veja só, regra de sinal, vai cair já um menos. Não vou nem fazer já o jogo aqui que vocês já pegaram a visão, né? A ideia. Mais com menos vai dar menos. Então aqui eu tenho 8 vezes 5, y elevado a menos 9, porque é menos 8 com menos 1. Aqui agora eu tenho esse menos aqui, ó, que vai cair e vai multiplicar esse menos, vai dar mais. Eu tenho 2 vezes 3, y elevado a menos 3, porque menos 2 com menos 1 é menos 3. Dessa forma, como é que fica o resultado, o valor final, né, o resultado da nossa derivada? Aqui eu poderia deixar o 6 vezes esses 5 quartos numa boa, só que eu vou simplificar. Como é que você pode observar a simplificação? Eu sei que se eu dividir em cima e embaixo por 2, isso aqui vira 3, né? E isso aqui vai dar 2. Então vai sobrar 3 vezes 5 é 15, dividido por 2. Y elevado à quinta. Menos 8 vezes 5 é menos 40. Y elevado a menos 9. 2 vezes 3 é 6. Elevado a menos 3. Ah, o 15 dividido por 2 pode ser 7,5? Pode. Só sempre presta muita atenção quando você for derivar, tá? Com os sinais, com o valor do expoente e no final não importa se você for deixar em fração ou em número quebrado, tem que dar o mesmo resultado. Fechou? Vamos aqui para mais um exemplo agora com raiz, que aqui é um nível de dificuldade um pouquinho maior. Por quê? Quando você for falar de uma raiz, você tem que lembrar que a raiz não tem uma forma explícita de você derivar ela. Não é assim, tipo a derivada de uma raiz, por exemplo. Você tem que transformar a raiz em um expoente. E a raiz, ela é um expoente fracionário. Quer ver só? Acompanha aqui comigo. Eu vou colocar um quadradinho aqui do ladinho aqui, ó. Quer ver? Eu vou colocar esse quadrado aqui em vermelho. E aí vocês vão entender a ideia. Veja só. Eu vou colocar raiz quadrada de x. Quando a gente fala raiz quadrada, quadrada vem de 2, né? Então, na verdade, é como se tivesse um 2 aqui fora. Só que já está embutido no nome. Então, a raiz quadrada de x, se você olhar, o x está sozinho. É como se tivesse elevado ao expoente 1 aqui dentro. Então, isso aqui fica x elevado a meio. Vamos lá, vamos agora fazer um outro caso. A raiz cúbica de x à quinta. Isso aqui, pessoal, vai dar x elevado a 5 dividido por 3. Vamos agora fazer mais um caso. Eu tenho a raiz benésima de a elevado... Opa, deixa eu fazer melhor. A raiz benésima de x elevado a a. Quanto que isso aqui vai dar? Isso aqui vai dar x elevado a dividido por b. Uma vez eu estava dando esse assunto no EAD e eu tenho alguns alunos que são maravilhosos, né? E eles falaram lá nos comentários assim, professor, tem uma regra para isso. Aí eu falei, que regra? Aí falaram assim, é muito simples. Quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Essa regra é muito antiga. Então, o que você pode estar vendo aqui, ó? Quem está no sol vem, para a sombra, né? Vem para a parte de baixo aqui, ó, para a sombra. Quem está na sombra vem para o sol. Então é essa a ideia. Vamos agora transformar uma raiz, tá certo? Em expoente. Outro detalhe aqui, ó, do exercício 6. Se você olhar, o terceiro termo do exercício 6, ele é 1 sobre a elevado à quinta. O que é importante você saber disso? Não tem como você derivar
uma variável que está elevada a um expoente está no denominador, na parte de baixo. Isso daí não tem como. Então como é que você faz? Pega essa variável e joga para cima. Só que quando você jogar para cima, necessariamente, obrigatoriamente, o expoente troca de sinal. Então aqui eu tenho 1 sobre a elevado à quinta. Isso vai se transformar em a elevado a menos 6. Se eu tivesse a elevado a menos 8, é a mesma coisa que 1 sobre a elevado à oitava. Então esse jogo de você jogar a variável elevado a um certo expoente do numerador para o denominador, você inverte o sinal do expoente, tá bom? Então fechou. Dito isso, vamos fazer aqui agora a derivada dessa função g. Mas para facilitar o nosso entendimento, eu vou reescrever ela. Então olha só, eu não estou derivando ainda, tá? Eu vou reescrever. A raiz quadrada de a é a elevado a meio, mais 3a elevado a sétima. Agora eu vou inverter esse termo. 1 vezes a elevado a menos 5 é a elevado a menos 5. Pronto, agora eu tenho a minha função g, fica muito mais fácil de derivar. Olha só agora. Antes de mais nada, eu já vou fazer aqui no nosso cantinho também um MMC, uma subtração de fração. A gente sabe que esse expoente meio aqui, ó, vai perder uma unidade. Aí tem dois jeitos de você fazer, tá bom? Tem dois jeitos. Um jeito é o famoso MMC. Você vai pegar ali, vai encontrar a base que é igual, vai fazer assim, por exemplo, sei lá, 2, 3 e 5. Você coloca o número 2, o 3, o 5. Faz uma barrinha, anda na sequência dos números que são mínimos múltiplos comuns, né? Então 1, 2, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Perdão, 1, 2, 3, 5, 7, 11... E aí você vai vendo quais deles são divisíveis. O outro caso é você lembrar do seguinte: para você fazer sempre a soma ou uma subtração de fração, é obrigatório que a base, o denominador, eles sejam números iguais. Então eu gosto mais de trabalhar dessa forma, quando são frações mais simples. Por que eu estou falando isso? Acompanha só aqui comigo, ó. Eu tenho aqui o número meio, tá vendo? Ó? O número meio. Quando eu for derivar, eu vou ter que tirar uma unidade dele. Vai ser meio menos 1. Como é que eu posso mexer nessa fração? Gente, isso é regra da matemática. Se você pega um número e multiplica ele em cima e embaixo pelo mesmo número, você não altera ele. Em outras palavras, se você pegar 6 e multiplica em cima e embaixo por 3, continua sendo 6. Só que você altera a cara e isso vai te facilitar a conta. Olha só aqui, ó. Tá vendo que a primeira fração tem um 2 embaixo? Eu vou pegar então esse 1 aqui que eu estou subtraindo e vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Mas professor, por que você fez isso? Porque vai ser assim agora, ó. 1 sobre 2, o primeiro termo tá igual, só que o segundo termo fica 2 sobre 2, que é a mesma coisa do que 1. Mas agora qual é a ideia, gente? É que fica muito mais fácil, porque a base é a mesma. A base é 2. E em cima é só você fazer a subtração ou a soma. 1 menos 2 é menos 1. Fechou. Eu prefiro muito mais fazer dessa forma, tá? Mas fica ao seu critério, maravilha? Então a gente já pegou, já entendeu a ideia de inverter o sinal do expoente e de trabalhar com raiz e como fazer, né, divisão e soma de fração. Vamos fazer aqui agora então a derivada da função g. Então vou fazer a mesma notação. Estou derivando a função g em relação a a. Então fica dA de quem? Da função g de a. Também conhecido como o g' de a. Aí veja só, o meio tomba para frente, cai o meio, ou 0,5 se você preferir. Vezes a elevado a quanto? Menos meio. Eu fiz aqui para vocês aqui no cantinho, ó. Quanto que é meio menos 1? Elevado a menos meio. Depois, mais. Quando o 7 cai para frente, 7 vezes 3 é 21. Então aqui eu vou ter 21 a elevado a sexta. E o 5 vai tombar para frente, só que tem um mais. Mais com menos é menos. Menos 5 a elevado a menos 6. Do jeito que está aqui, tá certo. Se você quiser mexer um pouquinho mais, você pode. Você pode, por exemplo, jogar esse a elevado a menos meio para o denominador
Então vai ser 1 sobre 2, que multiplica 1 sobre a elevado a meio. E ainda você pode ir além e transformar esse a elevado a meio em uma raiz. Então esse primeiro termo, que é meio vezes a elevado a menos meio, é a mesma coisa que 1 sobre 2 raiz de a. 2 raiz quadrada de a. E você também pode pegar o último termo, que no caso é o terceiro, e jogar esse a elevado a menos 6 para baixo. Aí fica menos 5 sobre a elevado a sexta, tá? Dá também para você fazer desse jeito. Beleza, vamos aqui agora para a regra trigonométrica, maravilha? Acompanha aqui comigo que ela é bem tranquila. Gente, porque a regra trigonométrica ela é bem fácil? Porque ela é assim, ela tem uma tabela que quando você for no Google, se você for lá no Google e colocar assim, ó, tabela de derivadas, você não tem que saber todas as derivadas de todas as funções de cabeça. É desnecessário. Apenas entender como é que é o mecanismo que realiza a derivada, que são as regras de derivada, não o valor daqueles valores em específico. Só que eu vou apresentar para vocês duas funções trigonométricas, que é seno e cosseno. E essas duas funções por quê? Porque elas são cíclicas. Se você pegar a função seno e deriva, você tem cosseno. Se você pegar cosseno e você derivar, você tem menos seno. Se você derivar menos seno, você tem menos cosseno. E derivou menos cosseno, volta para o seno. Então, a quarta derivada do seno, você já volta depois para o próprio seno. Ou seja, é algo cíclico. Só vai estar mudando o sinal, por isso presta muita atenção. Eu vou até colocar aqui do ladinho, ó. Quando eu for pegar a função seno de x e eu derivar, vai resultar em cosseno. Se eu pegar agora a função cosseno e eu for derivar, eu vou obter menos seno. Se eu pegar agora menos seno e eu for derivar, eu vou ter agora menos cosseno. E se eu pegar agora menos cosseno e derivar, eu volto a ter seno. Marcou isso? Fechou. Agora só essa parte, basicamente, é colocar o valor da função que já está pronto. Entendeu? Por exemplo, aqui, ó, o exercício 7. O exercício 7 é a derivada em relação a x da função f de x, que nada mais é, né, do que o nosso f' de x. Qual é a derivada do seno? Cosseno. E a derivada agora da exponencial, né? A exponencial é um outro caso muito interessante. A derivada de e elevado a x em relação a x é a própria função e elevado a x. Ou seja, quando você tem uma exponencial elevada a uma variável x ou y e deriva em relação a y, é a própria função. Derivada de e elevado a x em relação a x é e elevado a x. Derivada de e elevado a uma florzinha em relação a uma florzinha é e elevado a florzinha. Então a derivada de e elevado a x em relação a x nada mais é do que e elevado a x. E a derivada de menos cosseno? A derivada de menos cosseno resulta em seno. Fechou? Resulta em seno. Então mais seno. Se você olhar aqui, tem dois pontos de vista, né? Você pode pensar que a derivada do seno vai dar... Perdão, a derivada do menos cosseno vai dar seno. Ou você ignorar esse sinal e pensar que a derivada do cosseno é menos seno. E esse menos do seno aqui, ó, com esse outro menos que está aqui, vai dar um mais. Aí tanto faz, tanto fez. Vamos agora para uma outra regra, chamada regra do ln. Essa regra do ln, ela é muito simples. Como é que ela funciona? O ln sempre tem um argumento dentro ali dele. Então, vai ser assim, a derivada do ln é 1 sobre o argumento vezes a derivada do argumento. Fazendo aqui de cabeça. ln de x elevado a 10. A derivada de ln de x elevado a 10. Quanto que é? É 1 sobre x elevado a 10 vezes 10x elevado a nona. Aí você pode simplificar as variáveis, né? X elevado a nona em cima com x elevado a décima embaixo. Você pode cortar, fica 10 dividido por x. Vamos ver aqui um exemplo prático. Aqui eu tenho, então, essa função aqui dada, tá certo? Então veja só. Eu vou pegar aqui, ó, ln de 5x elevado à quinta. Qual é a derivada dessa função aqui, né? O nosso d de x dessa função f de x é
1 sobre o argumento, que é 5x elevado à quinta, vezes a derivada do argumento. O 5 cai para frente, 5 vezes 5 é 25, x elevado à quarta. Como é que eu posso agora simplificar, né, isso aqui? O 25 corta com 5, vai sobrar 5. O x à quarta com x à quinta, sobrou 1 sobre x elevado à primeira, que nada mais é do que x sozinho. Ou seja, aqui então eu tenho 5 vezes 1 é 5, dividido por x. Ou você poderia também deixar aqui nesse formato, não tem problema, fechou? Pessoal, então, a primeira aula é isso. A próxima aula agora, então, eu vou falar para vocês sobre a derivada pela regra do produto, pela regra da cadeia, e falar um pouquinho das integrais definidas e indefinidas. E aí, eu vou falar para vocês sobre o estudo de caso. A gente viu ali também que a APA, né? Eu já comentei para vocês como é que resolve a APA, explicando as equações e funções de primeiro grau, como é que você constrói um gráfico, tudo bem? Então agora, aguardo você na nossa aula de revisão. Até lá!